Qual será que é o seu propósito? Nesse vídeo aqui, finalmente você vai descobrir. Eu falo finalmente porque tem pessoas que estão acompanhando esse desafio desde o início, buscando um propósito profissional, o que eu vou fazer da minha vida, e ainda não estava tão claro, mas tem pessoas que talvez estejam chegando por esse vídeo. E sim, nesse vídeo você vai entender como, pelo menos, descobrir o que você faz da vida. Pelo menos vai começar a descobrir aqui nesse vídeo. Apesar disso, é muito importante um propósito que a gente aprendeu durante esse desafio aqui, que é um propósito muito maior do que o que você faz como profissão, do que você faz como hobby ou das coisas que você faz no dia a dia, que é o propósito espiritual, um propósito que durante todos esses 30 dias que a gente já passou, a gente foi pincelando e aprofundando nesse propósito. Mas, de forma prática, se você assistir só esse vídeo aqui, você já vai conseguir dar um grande passo na sua vida, rumo à sua prosperidade e rumo à sua felicidade. Então, dia 30 do desafio Uma Vida com Propósito. O nome desse capítulo é Formado para Servir a Deus. E eu achei interessante que ele traz 5 elementos para você descobrir o seu propósito do que você vai fazer, o que você veio fazer nessa terra. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e área de experiência. Só que nesse capítulo a gente vai focar só nos 2 primeiros. E só com os 2 primeiros, para mim, já deu uma clareza enorme e uma tranquilidade de saber que eu estou no meu caminho. Eu sempre tive essa convicção, né? Essa tranquilidade, mas sempre tinha uma pontinha de dúvida. Será que é esse o propósito? Será que é isso que eu nasci para fazer? Porque se não for, também não sei o que eu vou fazer, né, da vida. Mas vamos lá. Como que a gente descobre o nosso propósito? Formação espiritual é o que o autor, o Rick, ele traz como um dom. No meu entendimento, para ficar bem prático, bem fácil, é aquilo que você tem facilidade para fazer, a facilidade para aprender. Então, qual é o tema, qual é o interesse ali que você tem muita facilidade para aprender? E a segunda questão aqui, que é a opção de coração, seria o seu interesse. Qual é aquela coisa que mais chama atenção, que não é comum que as pessoas se interessem, que você se interessa mais do que os outros? Mesmo que seja algo comum, algo que você gosta mais de estudar, de aprofundar, de entender. Então, só de a gente juntar essas duas coisas, aquilo que você se interessa muito com aquilo que você tem mais facilidade do que outras pessoas, isso aí já é um bom direcionamento, um excelente direcionamento para você descobrir qual é o seu propósito. Só que no livro, ele traz, acho que as crenças do próprio autor, né, do Rick, e tem muito essa crença no meio religioso, em geral, que é a crença da escassez financeira. Que muitas vezes no livro, se você tem acompanhado o desafio até aqui, eu questiono alguns pontos e faço alguns contrapontos no sentido de que ou você segue um caminho aqui, ou você ganha dinheiro. Mas até então, parece que o autor não consegue enxergar 2 caminhos que não, eu posso seguir o caminho de Deus e posso ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Tanto é que esse autor é muito rico, cresceu muito seguindo o propósito dele, financeiramente. Então, você pode sim fazer as duas coisas e, consequentemente, você pode fazer o seu propósito de vida, aquilo que você tem interesse, aquilo que você tem facilidade, ser uma boa fonte de renda. Só que, na nossa crença, principalmente brasileira, a gente tem uma crença de que só certas profissões, certos caminhos, certas escolhas profissionais geram renda ou é possível você ganhar dinheiro ou prosperar financeiramente na nossa vida, né? Mas não, tudo na vida é possível prosperar desde que você não tenha o quê? Crenças que te limitam, que a gente já falou nos dias anteriores. Por isso que é muito importante você estar sempre eliminando as suas crenças de merecimento, crenças de escassez, crença financeira, sempre limpar essas crenças, porque se você não tiver crenças que te impedem de crescer financeiramente, você vai dar um jeito de ganhar dinheiro e crescer mais do que o normal com o seu propósito, ou seja, aquilo que você tem interesse e aquilo que você tem facilidade para fazer. E esses são só os 2 primeiros pontos. Inclusive, eu tenho o meu próprio exemplo, né? Quando primeiro, a minha facilidade, eu fui descobrindo isso com o tempo, né? Que
elementos sobre o ser humano, como a mente funciona, comportamento humano, para mim isso é muito simples, é muito óbvio. Eu leio um negocinho, eu entendo um negocinho, vejo um negócio e falo, caramba, não é assim que funciona, e para mim é muito fácil, muito simples de entender, e da mesma forma que é simples de entender para mim, de alguma forma eu consigo explicar de uma forma tão simples, tão prática, que os alunos falam, caramba, eu já fiz tantos cursos, eu estudei tanto, mas nunca entendi dessa forma, que você me explicou aqui em 5 minutos, de uma forma tão profunda, tão concreta. E ao longo do tempo, com os feedbacks, eu fui entendendo que isso era algo particular meu. Eu achava que todo mundo tinha essa facilidade, porque eu achava que o assunto era simples, o assunto era fácil. Então, essa é a minha facilidade, que seria o meu dom. E o interesse, né? Desde novo, eu me interessei por isso. Né? Desde os 13 anos de idade, eu me interesso por esse tema e já começo a estudar esse tema. Só que quando a gente fala de hipnoterapia, ou até pegando antes, hipnose, que é um negócio que tem tanto preconceito, tanto mito envolvido, como que alguém poderia falar que esse negócio é rentável, que dá para ganhar dinheiro com isso? Eu digo mais, antes mesmo de eu começar essa carreira, de entrar nesse meio, não existiam pessoas ganhando dinheiro com isso, puramente com esse assunto, estudando esse assunto, ajudando pessoas com isso. Existiam sim pessoas que eram psicólogos, profissionais da saúde, que tinham uma técnica de hipnose aqui e lá que agregavam no trabalho. Mas antes, alguém que não era da área da saúde, que ganhar dinheiro com questões da mente, com hipnoterapia, com hipnose, isso não existia. Mas para mim não era relevante. Como ele fala aqui, realmente, você tem que focar naquilo que na melhor vida, né? A vida que o propósito, que segundo ele é o propósito que Deus te deu, que é o que você tem facilidade, o que você tem interesse. E para mim não era um problema eu não ganhar dinheiro com isso. Então eu trabalhava com isso e trabalhei muito tempo, né, de graça, porque eu via que eu ajudava as pessoas, eu gostava, e assim foi indo. Só que eu usei a vantagem disso, né, que eu usei as próprias ferramentas da hipnoterapia para limpando as minhas crenças de escassez, de não merecimento, de crenças financeiras negativas, achar que eu não podia ter dinheiro, achar que eu nasci para ser pobre, achar que era difícil ganhar dinheiro, quem é rico não vai para o céu. Então, fui limpando tudo isso. Então, eu estava ligado no meu propósito, fui limpando minhas crenças de escassez, e mesmo sem nunca ninguém ter ganhado dinheiro só com isso no Brasil, a minha mente foi achando oportunidades e eu fui criando as próprias oportunidades ao ponto que não só eu comecei a ganhar dinheiro, como eu ajudei e criei uma profissão onde várias outras milhares de pessoas ganham dinheiro e fazem transição de carreira para trabalhar com isso. Olha só porque eu segui no meu propósito e limpei as minhas crenças. Então, eu quero que você pense aí, se você não está seguindo o seu propósito, se você está relutante. Às vezes você sabe, está lá no seu coração, você sabe o que quer, mas você está relutante. Por você estar relutante, talvez você esteja impactando, atrapalhando a vida de milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas que não estão vivendo como podem, porque você ainda não seguiu o seu propósito e o resultado do seu trabalho, do seu propósito, vai impactar a vida de todas essas pessoas. Que é exatamente o que eu penso hoje. Hoje, com milhares de hipnoterapeutas formados, cada hipnoterapeuta transformando centenas, milhares de pessoas, ajudando pessoas, salvando pessoas. Imagina se eu tivesse com medo e não seguisse meu propósito, porque, não, isso não dá dinheiro, deixa eu fazer minha carreira aqui, que antes eu queria ser concurseiro, né, concursado. Olha só o tamanho da responsabilidade que nós temos quando a gente começa a entender o poder do nosso propósito. Então, o que eu concordo com o autor é que você não pode subestimar o propósito que Deus colocou na sua vida. Se você tem mais facilidade para alguma coisa, se você tem mais interesse em alguma coisa, e nos próximos capítulos a gente vai aprofundar nisso, mas agarra isso, só agarra, vai com fé, porque só de início a sua vida vai ser melhor, mas o que está tendo de bônus aqui é que você ainda vai poder ganhar dinheiro com isso, independente de qual for a sua carreira e qual for o seu propósito. Então, acredite em você, siga o seu propósito e vamos aprofundar nesse tema amanhã, no dia 31. E eu te convido, se você está entrando hoje nessa aula aqui, só para... Como que eu descubro meu propósito? Como que eu sei meu caminho? Eu te convido a voltar lá para o primeiro dia 1 desse desafio, porque você vai perceber que o seu propósito é muito maior do que você está vendo aqui só do lado profissional, só do lado que fazer na vida. Isso é importante, sim, isso é algo grande, sim, mas é muito maior e você não tem noção da transformação
que seguir todos esses dias certinhos, vendo um vídeo por dia, o que isso vai fazer na sua vida e como isso vai te conectar muito mais com você mesmo, vai te recuperar por dentro, né? Se você está passando por dificuldades, e vai te conectar mais com Deus. Essa é a promessa que eu te faço, olhando aqui nos seus olhos, que se você seguir esse desafio à risca, dia a dia, refletindo a cada dia, você vai ter uma vida muito melhor do que você está tendo. E descobrir o propósito vai ser só a cereja do bolo. Então a gente se vê amanhã, no dia 31.